Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do livro Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, mas nós vamos usar esse livro como um pretexto propriamente para que você possa desenvolver mais a sua inteligência, as suas funções cognitivas e seus atos mentais. Então, esse exercício que nós vamos fazer, nós poderíamos fazer com qualquer livro, mas como esse livro é um livro muito interessante e nos ensina muita coisa, então nós vamos falar a respeito deste livro propriamente. Então, os objetivos desse vídeo, que eu vou tentar fazer ele um pouco mais rápido, mais rapidamente, mas vamos ver se eu consigo, né? Então, os objetivos são despertar o uso de atos mentais, tá? Você vai, durante esse vídeo, verificar quando você faz comparações, quando você chega a conclusões lógicas, quando você faz inferências, e assim você vai, você vai ter esses atos mentais ativos, por assim dizer, e vai sentir interesse em fazer esse tipo de exercício com outros livros, com outras opiniões, com outro conteúdo qualquer com o qual você venha ter contato. O segundo objetivo é despertar o interesse pela análise sincera. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas pessoas, 99,9% das pessoas, leem aquilo que lhes agrada. Ou seja, elas leem aquilo que a respeito de opiniões que já estão de acordo com aquelas opiniões que elas têm, né? E muitas vezes elas se recusam a ouvir a opinião contrária, né? E um dos exercícios, um dos melhores exercícios para a inteligência é você justamente fazer uma análise sincera da opinião contrária, né? Considerando a outra opinião com todo o respeito, né, inicialmente, e aí você vai, através dessa análise sincera, chegar às suas próprias conclusões, comparando aquela opinião que de início era contrária à tua com a opinião que você tinha, e aí, no embate entre essas duas opiniões, você verificar o que há de verdadeiro ou falso nas duas opiniões, tanto na tua quanto na nova opinião com a qual você teve contato, né? Eu uso a palavra opinião aqui mais por facilidade, mas eu me refiro a conhecimento propriamente, tá? E um outro objetivo é despertar a habilidade de se colocar no lugar do outro. Justamente quando as pessoas têm ideias, crenças, opiniões que são contrárias às nossas, nós tendemos a já criar uma barreira com relação àquela opinião, né? E o ideal é você tentar fazer o raciocínio que aquela pessoa fez para chegar naquela conclusão que ela chegou, para ver se ela está certa ou não, para ver se aquele conteúdo é verdadeiro ou é falso, né? E é só assim que você vai aumentar a sua inteligência, porque se você for buscar ter contato com livros, pessoas, aulas, cursos, etc., né, que te passem um conhecimento, que estão de acordo com aquilo que você pensa, a sua inteligência provavelmente não vai evoluir tão rapidamente como no caso de você ter contato com opiniões contrárias, fazer análises das opiniões contrárias e se colocar no lugar da outra pessoa que tem uma opinião contrária. Tá? Isso vai ajudar muito a despertar a sua inteligência e fazer com que você caminhe na verdade, entende? Porque o ideal é concordar ou discordar com algo pouco importa no desenvolvimento da inteligência. Você normalmente as pessoas se sentem bem quando têm as mesmas opiniões e se sentem mal quando há uma opinião diferente, né? Assim? E isso mostra uma falta de inteligência, porque o que importa não é concordar ou discordar com o que quer que seja, é saber se um conteúdo, um conhecimento, uma experiência é verdadeira ou é falsa, né? E essa questão de cada um tem a sua opinião, não é bem assim também, tá? Porque embora as opiniões sejam diferentes a respeito de um objeto, de um fenômeno qualquer, o fenômeno continua sendo o fenômeno independentemente da existência de qualquer tipo de opinião, né? Então,
Esse é o terceiro objetivo ali, voltando, despertar então essa habilidade de você se colocar no lugar do outro e aí com isso despertar a sua inteligência para outras possibilidades, né? E falando um pouquinho a respeito do livro, né, Reflexões sobre a Revolução na França, ele foi publicado em 1790 e houve ali duas obras que meio que eram meio que uma resposta à obra do Burke e o livro do próprio Burke, né, foi feito como não como uma resposta a esse outro livro, mas ele usa esse outro livro ele usa várias partes desse livro como ponto de partida das suas reflexões. Então, depois que ele escreveu esse livro, saiu o livro Rights of Man, do Thomas Paine, o qual Thomas Paine que critica bastante Edmund Burke, assim, e o Burke escreveu o livro e usa várias partes do livro A Discourse on the Love of Our Country, o discurso, né, a respeito do amor do nosso país, do Richard Price. E ele diz que a gota d'água ali para que a Revolução Francesa acontecesse foi esse livro, que é justamente uma palestra que foi dada por Richard Price, fomentando ali a Revolução e dando ali vários motivos para que as pessoas, de fato, se revoltassem contra o estado de coisas naquele momento. Então esse foi um gatilho para que a Revolução viesse a acontecer mesmo, de acordo com o Burke, né? E, de fato, você vai ver que nesses dois livros, do Thomas Paine e do Richard Price, há várias ideias falsas, eles falam muita besteira. Só que o problema é o seguinte, se fosse uma besteira que tivesse parado no passado, tudo bem, mas elas continuam, até hoje a gente ouve as mesmas coisas das pessoas. E lembrando, mesmo sendo opiniões contrárias, você tem de fazer esse exercício de tentar verificar o porquê que Thomas Paine ou Richard Price ou o próprio Edmund Burke ou qualquer outra pessoa teve aquela ideia, fez aquela reflexão. E aí, fazendo essa análise das premissas às conclusões, você verificar o que há de verdadeiro e o que há de falso, né? Então, alguns assuntos que nós vamos ver nesse vídeo, né, que são reflexões ali que o Burke fez. Um deles é o desagrado pelas revoluções, o outro, profissões e honra, um outro assunto, preconceito, né? Um outro assunto, abolição da religião cristã, e um outro assunto, poder e liberdade. Então, o Burke mostra ali suas reflexões a respeito desses assuntos e de vários outros, inúmeros outros. Eu só peguei alguns aqui que são mais instigadores, por assim dizer, ou se você quiser usar a palavra polêmico, né, eu coloco aspas aqui, porque justamente para evitar ali mal entendimento, mas são assuntos que são bem sensíveis, né, e a opinião do Burke acaba causando algum descontentamento no meio das pessoas. Só que lembre-se, faça o exercício de verificar todo o raciocínio que, no caso, o Burke teve para chegar a essas reflexões, as quais ele mostra aqui no livro. Tá? Então, esses são os assuntos. Eu vou ler uma partezinha de a respeito de cada assunto. Não vou dar nenhum tipo de esclarecimento ou opinião a respeito da parte que eu vou ler. E vou deixar para que você, caso você concorde com o que ele diz, você faça o exercício de saber o porquê que ele diz aquilo, voltando às premissas que ele provavelmente está levando em consideração. E se você não concorda com o que ele diz, você vai fazer o mesmo exercício. Verificar quais são as premissas que ele está levando em consideração e o porquê que ele diz o que ele diz e o que há de verdadeiro e o que há de falso em todo o raciocínio dele para chegar a essas conclusões e a essas reflexões. Tá? Então é um exercício que não tem a ver com concordância ou discordância, tem a ver com adquirir conhecimento e chegar o mais próximo possível da verdade dos fatos. Então, o primeiro tópico, desagrado pelas revoluções. Vamos ver o que ele diz. O desagrado que sinto pelas revoluções, cujos sinais tantas vezes foram dados dos púlpitos, o espírito de mudança que se espalha no exterior,
o desprezo total que você sente e que talvez cheguemos a sentir entre a gente de todas as instituições antigas quando confrontadas com um senso de conveniência ou tendência atuais. Todas estas considerações tornam aconselhável, na minha opinião, chamar de volta a nossa atenção aos verdadeiros princípios de nossas próprias leis nacionais. Então aqui ele está dizendo que durante a Revolução, os revolucionários, quiseram de fato desprezar todas as instituições antigas, todos os princípios existentes na sociedade, no caso na sociedade francesa, ou propriamente na sociedade humana, nesse caso, e trocaram esses princípios, essas instituições, por conta de uma conveniência atual. Ou seja, trocaram algo que, de acordo com o Burke, tinha um valor por vantagens corriqueiras imediatas do dia a dia. Então fica aí esse primeiro assunto. Vamos ver qual é o próximo. Profissões e honra. Esse aqui vai fazer com que você pense muito no assunto, porque ele é um pouco, entre aspas, polêmico. Vamos ver. O chanceler da França, na abertura dos Estados Gerais, disse em tom de floreio oratório que todas as ocupações eram honrosas. Se ele só queria dizer que nenhum emprego honesto é vergonhoso, ele não teria ido além da verdade. Mas ao afirmar que algo é honroso, queremos implicar alguma distinção em seu favor. A ocupação de um cabeleireiro ou de um fabricante de velas não pode ser uma questão de honra para ninguém, sem mencionar uma série de outros empregos mais servis. Tais categorias de homens não devem sofrer opressão do Estado, mas o Estado sofre opressão se homens como eles, quer individual, quer coletivamente, têm permissão para governar. Você pensa que combate o preconceito, mas está em guerra com a natureza. Então ele está dizendo aqui que pessoas que exercem essas funções servis não podem governar, E aí você vai ter que fazer todo o raciocínio, chegar na tua conclusão do porquê que Burke pensa dessa maneira. E aí, o que ele faz? Para ele mostrar que o que ele diz não está fora da natureza ou da verdade, como ele menciona a Bíblia, ele menciona o livro de Eclesiástico. Parênteses aqui, Burke era um protestante, e o livro de Eclesiástico, de acordo com os protestantes, é um livro apócrifo, que não deveria estar na Bíblia. Só que ele mesmo, honestamente, diz, ele fala, olha, a questão de saber se esse livro é apócrifo ou não vem ao caso. Na França ele é considerado como não apócrifo, como um livro mesmo da Bíblia. Aqui na Inglaterra não. Nós não consideramos esse livro como um dos livros ali da Bíblia propriamente. Mas ele contém verdade e bom senso. Então vamos ver o que o livro diz. A sabedoria do erudito surge no tempo que tem livre, e aquele que tiver poucos negócios tornar-se-á sábio. Como pode adquirir sabedoria aquele que maneja o arado e que glorifica o aquilhão, que conduz os bois e participa de seus labores, e cuja conversa só trata de novilhos? O mesmo ocorre com todo carpinteiro e construtor que trabalham dia e noite. Eles não serão procurados para participar da assembleia pública, nem terão altas posições na congregação. Não sentarão na cadeira do juiz, nem entenderão as disposições das leis. Não podem proclamar o justo nem o razoável, e não serão vistos entre as parábolas. Então fica aqui essa reflexão do Burke, que faz a gente refletir também. Vamos ver um próximo assunto ali. Preconceito. Mais um assunto que vai fazer você pensar. Lembre-se, não interessa se você concorda ou não concorda com o Burke. O que interessa é você refazer esse raciocínio com ele, considerando quais as premissas ele provavelmente tenha considerado para falar o que ele vem a falar nesse livro, a respeito de pontos específicos. Quanto a preconceito.
Veja, Senhor, que nesta era iluminada eu sou ousado o suficiente para confessar que somos, em geral, homens de sentimentos rústicos, que, em vez de jogar fora todos os nossos velhos, há um errinho ali, todos os nossos velhos preconceitos, nós os valorizamos num grau bastante considerável. E para aumentar nossa vergonha, nós os valorizamos porque são preconceitos. E quanto mais tempo eles duraram e mais geralmente têm prevalecido, mais os estimamos. Estamos receosos de colocar homens para viver e negociar, cada um pelo seu próprio estoque privado da razão. Porque nós suspeitamos que este estoque em cada homem é pequeno, e que os indivíduos fariam melhor em se valer do banco e do capital gerais das nações e das eras. Muitos de nossos pensadores, ao invés de destruir preconceitos gerais, empregam sua sagacidade para descobrir a sabedoria latente que prevalece neles. Se encontram o que estavam buscando, tarefa em que raramente falham, eles consideram mais sábio manter o preconceito, juntamente com a razão envolvida, do que jogar fora a veste de preconceito e deixar apenas a razão nua. Porque o preconceito com a sua razão tem um motivo para dar ação a essa razão, e uma afeição que lhe dará permanência. O preconceito é de uma aplicação imediata em situação de emergência. Ele antecipadamente conduz a mente em um curso constante de sabedoria e virtude, e não deixa que o homem hesite no momento da decisão por ceticismo, confusão e indecisão. O preconceito torna a virtude de um homem em seu hábito, e não em uma série de atos desconexos. Através de um preconceito justo, o seu dever se torna parte de sua natureza. Então, aqui nesse parágrafo, você tem uma pesquisa inteira para fazer a respeito de preconceito. Note que o Burke não está usando preconceito propriamente, como a palavra preconceito propriamente como nós entendemos a palavra preconceito hoje em dia, né? Você veja que até ele compara o preconceito com atos desconexos, ou seja, ele está falando de um fator psicológico aqui, e não no fato de ter preconceitos ou não, no sentido em que a gente emprega a palavra preconceito hoje em dia. Não é disso que se trata. Então essa é uma dica para você pensar no assunto caso você tenha interesse aqui, né? Porque ele está de fato defendendo o preconceito e falando que é muito melhor ter um preconceito do que ser uma pessoa confusa. Mas note que ele não está falando do preconceito no sentido em que nós, ou a maior parte das pessoas, entende a palavra preconceito hoje em dia, né? Abolição da religião cristã, né? Isso era comum na época da Revolução, antes da Revolução, sempre foi comum esse objetivo, mas na época da Revolução Francesa ele era muito evidente, e até hoje em dia continua evidente, né? Sim. Em suma, Senhor, parece-me que este novo estabelecimento eclesiástico destina-se apenas a ser temporário e preparatório para a abolição absoluta, sob qualquer de suas formas, da religião cristã. Quando as mentes dos homens estiverem preparadas para este último golpe contra ela, pela realização do plano de fazer de seus ministros objetos do desprezo universal. Aqueles que não acreditam que os fanáticos filosóficos à frente desse movimento há muito tempo ali, há um errinho, há muito desenvolvem tal projeto, são completamente ignorantes do caráter e dos procedimentos desses homens. Estes entusiastas não têm escrúpulos ao confessar sua opinião de que um Estado pode melhor subsistir sem do que com uma religião, e que são capazes de suprir qualquer bem dela proveniente por um projeto de sua criação, a saber, por um tipo de ensino que imaginaram, fundado em um conhecimento das necessidades físicas dos homens, progressivamente levadas a um egoísmo esclarecido que, quando bem compreendido, dizem eles, vai se identificar com um interesse mais amplo e público. O esquema dessa educação já é bem conhecido. Ultimamente deram-lhe, já que adquiriram uma nomenclatura inteiramente nova de termos técnicos, o nome de educação cívica. Então você já consegue perceber
que esse parágrafo é um parágrafo complexo, sim, então você pode pausar o vídeo e ler novamente esse parágrafo com calma. E você vai ver que, de fato, o plano de abolição da religião cristã não é algo novo, não era novo naquela época, e que, primeiro, os entusiastas, né, eles têm de preparar a mente das pessoas para que eles deem um golpe final contra a religião cristã, né? E para chegar nesse objetivo, para mudar a mente das pessoas, uma das táticas usadas para essa estratégia é a educação contra a religião cristã, que naquela época já levava o nome de educação cívica, né? E veja que é engraçado que nós temos esse mesmo termo hoje em dia, educação cívica, né? Por que será? Então, essa é mais uma reflexão sobre a qual você deve pensar, desde as premissas até as conclusões aqui. E um último tópico, poder e liberdade, também muito interessante. Vamos lá. Criar um governo não requer grande prudência. Estabeleça a base do poder, ensine a obediência e o trabalho está feito. Dar liberdade é ainda mais fácil. Não é necessário guiar, requer apenas que se soltem as rédeas. No entanto, formar um governo livre, isto é, misturar esses elementos opostos de liberdade e restrição em uma obra consistente, requer muito raciocínio, profunda reflexão, uma mente sagaz, potente e conciliadora. Então veja, o que ele está a dizer aqui é que é fácil governar tendo como base somente o poder, né? Ou seja, você vai ter provavelmente uma ditadura, e é fácil você governar tendo como base somente a liberdade. Algo que essa palavra liberdade pode vir a ser discutida, mas é uma sociedade sem regras, ou seja, a pessoa pode fazer o que quiser, quando quiser, a hora que quiser, com quem quiser. Então, essa seria a liberdade total, entre aspas, né? Aí o que o Burke diz o difícil é fazer um governo que seja livre e tenha as restrições, ou seja, haver uma harmonia entre poder e liberdade. Isso é difícil. E nesses casos é que você tem uma nação que acaba sendo mais livre no final das contas, né? Então esse foi o último tópico tratado ali, né, aqui nesse vídeo. Então pense a respeito de cada uma dessas opiniões, dessas reflexões, na verdade, do Edmund Burke. E leia o livro se você tiver interesse, vale muito a pena, você aprende muita coisa. Ele trata de outros assuntos, de vários outros assuntos a respeito da Revolução especificamente, mas através dessas reflexões você acaba tirando conhecimentos dali que tem valor universal. Lembre-se que uma das funções cognitivas é a habilidade de você separar aquilo que é essencial do que não é essencial. Então, muitas vezes você pode ler um tema que seja um pouco polêmico, como preconceito, poder, liberdade, e você acabar se apegando a coisas que não são essenciais naquele assunto, né? Ou acabar discordando, não querendo estudar o assunto justamente porque se apegou a essas questões mais periféricas. Quando o importante é você chegar no que há de essencial em todas essas reflexões, né? E aí, a partir daí, tirar conhecimentos que sejam verdadeiros e que tenham a validade universal. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e compartilhem com aquelas pessoas que possam ter interesse em desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da inteligência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.